Olá, boa noite para você. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Laudo de diabetes pode ter validade indeterminada em Minas. Avança a proposta de produção social de moradia por autogestão. Estudantes de pós-graduação demandam direitos e reconhecimento. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. A Festa dos Mineiros, realizada há mais de 100 anos no distrito de Santo Antônio do Leite, em Ouro Preto, pode se tornar patrimônio imaterial do Estado. A proposição do deputado Leleco Pimentel foi aprovada em primeira votação pelo plenário da Assembleia. Outros 23 projetos de lei e de resolução também passaram na reunião ordinária desta quarta-feira. Foram 2 projetos em turno único que concedem título de cidadão honorário do Estado ao professor e médico Bernardo Guimarães e a João Cândido Portinari, professor e escritor e único filho do artista plástico Cândido Portinari. 12 propostas foram votadas em segundo turno e já estão prontas para a sanção do governador, como a que estabelece que o laudo médico que atesta diabetes mellitus tipo 1 tenha prazo de validade indeterminado, do deputado Ulisses Gomes. E ainda o projeto do deputado Wendel Mesquita, que institui no Estado a carteira de identificação de pessoas com doenças raras. Nós temos doenças raras que elas são invisíveis. Então isso é importante, assim como qualquer cidadão brasileiro tem sua carteira de identidade, onde ele chega num banco ou em algum lugar ele tem que apresentar, essa pessoa também que tem uma doença rara precisa ter essa identidade, essa identificação para ter preferência numa fila, para ter os direitos garantidos na nossa legislação. Outras 12 propostas passaram em primeiro turno e voltam agora para as comissões para receberem novo parecer. Uma delas institui o Índice Estadual de Educação Inclusiva, do deputado Zé Guilherme. O objetivo é possibilitar que os pais ou responsáveis escolham a escola que melhor atenda às necessidades dos filhos com deficiência. Outro projeto é o do deputado Coronel Henrique, que aumenta o percentual de investimentos no esporte em Minas Gerais. O Estado possui a Lei do Incentivo ao Esporte, que é uma lei de 2013, que possui um índice de renúncia fiscal que, na nossa visão, está desatualizado, de 0,05. E nosso projeto de lei, que tramita aqui desde 2019, prevê triplicar esse valor. Então, nós acreditamos que triplicando esse índice, levando ele de 27 milhões para em torno de 80 milhões, os projetos serão contemplados. Na reunião de plenário também foram lidos 3 vetos parciais do governador Romeu Zema. Para falar sobre esse assunto, está comigo o jornalista Heitor Peixoto. Boa noite, Heitor. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que nos assistem. Ontem nós conversamos aqui sobre vetos, mas hoje você veio falar sobre outros vetos, não é isso? Do que tratam esses novos vetos? Pois é, Cláudia. Temos aí o veto 14. O governador foi contra a vinculação dos reajustes de 8 carreiras do magistério ao piso nacional. O veto recai sobre aquele projeto que revisou os salários dos servidores do Executivo. A Assembleia fez 3 grandes mudanças nesse projeto, Cláudia. 2 delas foram mantidas. Olha só, o índice, que era de 3,62%, e por iniciativa de todos os deputados, depois referendada pelo governador, subiu para 4,62%, aí cobrindo a inflação do ano passado. Por iniciativa da oposição, a Assembleia também acabou, Cláudia, com aquele desconto no valor das ajudas de custo que os servidores recebem. No caso, assim, quando eles se afastavam, eles tinham desconto dessas ajudas de custo, mesmo quando era afastamento por motivo de doença. A Assembleia acabou com isso por iniciativa aqui da oposição. Mas o terceiro ponto, também de autoria da oposição, foi vetado. É aquele, Cláudia, que garantia às 8 carreiras da educação básica do Estado a mesma revisão do piso nacional da educação, ou seja, a revisão no mesmo índice e no mesmo período, na mesma periodicidade das revisões do piso nacional em Brasília. O que é que o governo argumentou aqui? Ele argumentou que uma norma do Supremo Tribunal Federal proíbe esse tipo de vinculação e que essa norma ela tem exatamente o objetivo de resguardar a autonomia dos estados e municípios para fixarem
esses padrões de vencimento. Bom, Cláudia, esse veto não foi bem recebido pela oposição. Uma das deputadas que mais lutou por esse ponto aqui na tramitação, que é a deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação da Assembleia, ela comentou. Vamos ver. O veto do governador tem a gravidade de deixar Minas Gerais sem um amparo mínimo sobre a legislação do piso. Então, quer dizer que a partir de janeiro do ano que vem, não tem a obrigatoriedade no estado do reajuste do piso, ou pode ser praticado de forma diferenciada, ou pode excluir os profissionais aposentados, mesmo aqueles que tenham paridade, ou pode fazer reajuste diferenciado entre os efetivos e os contratados temporariamente, ou seja, pode tudo. E nós tivemos, Cláudia, outros 2 vetos recebidos aqui na Assembleia no dia de hoje. Vamos ver aqui, o veto número 13 é o projeto que contém regras para a instalação das indústrias de açúcar e álcool no estado. É da deputada Maria Clara Marra, a autoria desse projeto. O governador considerou excessivas essas exigências do projeto para essas empresas. Ele vetou várias porque gerariam custos adicionais para a instalação dessas indústrias. E, por fim, temos o veto número 12, que o governador vetou regras para a participação de entes privados no sistema socioeducativo. É aquele sistema, Cláudio, onde estão os jovens cumprindo aí alguma punição por ato infracional. A Assembleia fixou, por exemplo, que essas entidades elas não podem exercer poder de polícia e devem cuidar apenas da segurança e da manutenção da ordem nessas unidades. O motivo do veto, segundo o governador, é que esses pontos foram inseridos em uma lei que trata de regras para contratação temporária no magistério. Ou seja, o governador argumentou aqui que não houve pertinência ao tema e por isso ele vetou. Mas é importante a gente explicar aqui, Heitor, que esses pontos não deixam de fazer parte automaticamente das leis sancionadas, não é Exatamente. Isso? Bom, a palavra final sobre lei é do Poder Legislativo, mesmo em matérias vetadas pelo governador. Deputados vão analisar novamente esses vetos aqui no plenário e podem discordar do governador se assim resolverem, né? Mantendo o que o plenário aprovou quando os projetos foram votados no segundo turno. Mas para isso, o veto, ele precisa, quando ele estiver em votação, são necessários 39 votos contrários aos argumentos do governador. Maioria absoluta, é um quórum qualificado aqui, Cláudia. E agora é ver como evoluem as negociações, porque a gente já viu em vetos as duas coisas acontecerem, tanto os vetos sendo mantidos, quanto vetos sendo derrubados pelos deputados. Heitor, muito obrigada pela sua participação. A gente volta a conversar então amanhã. Combinado, Cláudia. Obrigado. Muito obrigada. A Comissão de Educação discutiu a situação dos estudantes de pós-graduação em Minas. Mestrandos e doutorandos querem ampliação de direitos e mais reconhecimento para quem dedica a vida à ciência e à tecnologia. Pesquisadores pediram ajuda da comissão para que o governo federal considere a ampliação de direitos. Eles citam o exemplo de médicos que fazem residência e têm o tempo de especialização contabilizado na hora de se aposentar. Consigamos ter direitos trabalhistas e estudantis para garantir que a carreira acadêmica seja valorizada, que as pessoas façam mestrado e doutorado e que as pessoas consigam se profissionalizar. Os pós-graduandos se reuniram este ano para um fórum na Universidade Federal de Viçosa, na zona da Mata Mineira. O resultado do encontro foi a Carta de Viçosa, apresentada na audiência pública. Nele, pedem o que chamam de cesta de direitos básicos. Além da Previdência, eles querem o pagamento de 13ª bolsa, direito a férias de 30 dias, hoje o descanso é decidido pelo professor orientador, reajuste anual das bolsas de pesquisa, política para a saúde mental de mestrandos e doutorandos e autonomia para a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, que, de acordo com pesquisadores, também pode ser afetada pelo regime de recuperação fiscal. Como que a gente vai dar andamento a um reajuste anual das bolsas, né, de pós-graduação e também da ampliação do número de bolsas, de concessão de bolsas, em um contexto de austeridade de corte de gastos? Outro ponto importante apresentado na audiência foram os casos de assédio moral e sexual nas universidades. Os pesquisadores pedem o fim das humilhações e perseguições por parte de professores orientadores nas instituições de ensino superior. Os casos são muitos e, segundo as vítimas, as universidades não têm agido para punir os assediadores. As universidades repensem, né, e vejam os casos que acontecem para poder implementar políticas que realmente combatam esse tipo de prática. A deputada Beatriz Cerqueira, que pediu a audiência pública, defendeu as pautas propostas pelos pesquisadores.
Ela aproveitou o encontro e entregou diplomas de votos de congratulações para a Associação Nacional de Pós-Graduandos, pelo trabalho da instituição que está completando 38 anos. A parlamentar afirmou que a Comissão de Educação está sempre atenta às demandas dos cientistas e que o Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência, que vai percorrer todas as regiões do estado no segundo semestre, também vai tratar dessas questões. É um enfrentamento ao assédio, as questões relacionadas ao direito ao trabalho, mercado de trabalho e as condições enquanto estudantes podem ser potencializadas no nosso plano estadual. O Fórum Técnico Minas Gerais pela Ciência por um desenvolvimento inclusivo e sustentável será lançado na próxima segunda-feira, dia 12, aqui na sede da Assembleia, em Belo Horizonte. Você pode consultar a programação no portal ou pelo QR Code que está na sua tela. A Comissão de Fiscalização Financeira realizou 2 reuniões nesta quarta-feira. Na primeira, parlamentares deram parecer favorável a um projeto de lei que prevê a construção de moradias por autogestão. Na outra, foi aprovado crédito suplementar ao orçamento do Estado para o Ministério Público e para um Fundo de Defesa do Consumidor. O projeto passou na reunião conjunta da fiscalização financeira com outras comissões permanentes. Os parlamentares foram favoráveis ao texto que prevê a destinação de valores para finalidades como pagamento de pessoal e investimentos. São até R$ 71.200.000 para a Procuradoria-Geral de Justiça, até R$ 60 milhões para o Fundo Especial do Ministério Público e outros 60 milhões para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Em outra reunião da Comissão de Fiscalização Financeira, passou em primeiro turno projeto do deputado Leleco Pimentel sobre a produção social de moradia por autogestão, que incentiva o cooperativismo e a ajuda mútua entre os associados. A autogestão é a forma como o povo se organiza, que elabora o seu projeto, que executa a sua obra e que faz as decisões, inclusive, pela gestão dos recursos. A falta da moradia é um problema social. E a autogestão é a forma como nós entendemos que o Estado deve tratar quando este povo se organiza e junto resolve este problema social. Apesar de comemorar o avanço do projeto, o deputado não ficou satisfeito com as alterações feitas, já que a ideia inicial era criar uma política estadual sobre o tema. E o texto que passou atualiza uma legislação já existente sobre a política estadual de interesse social. Na avaliação do parlamentar, muito da proposta original não foi contemplado. O projeto segue agora para o plenário em primeiro turno. Preservação de rios, montanhas e florestas, técnicas ecológicas para recuperação hídrica, segurança de barragens e consequências da instalação de um aterro sanitário foram temas discutidos por deputados das comissões de Meio Ambiente e de Assuntos Municipais. Eles aprovaram pedidos de providências e a realização de audiências públicas. A Comissão de Meio Ambiente enviou à Secretaria de Planejamento e Gestão pedido para que sejam apoiadas iniciativas legislativas que reconheçam os rios, as montanhas e as florestas como organismos sujeitos de direitos. Também apoio do Governo do Estado à construção de barraginhas e à difusão de outras ecotécnicas de recuperação e perenização hídrica, em sintonia com a Política Nacional de Recursos Hídricos. Também foi enviado ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, em Governador Valadares, pedido para que seja realizado um diagnóstico da bacia, com apoio da Embrapa e instituições de pesquisa, como a Universidade Federal de Viçosa. A Comissão de Meio Ambiente também aprovou requerimento com pedidos de informações à Federação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, sobre a situação da barragem Forquilha 5 em Ouro Preto, já que, segundo denúncias da deputada Bela Gonçalves, há fissuras no local. Também foram aprovados 2 pedidos de audiências públicas. Uma para debater a revalidação da licença de operação da refinaria Gabriel Passos, em Ibirité, e outro pedido para que seja discutido o processo de licenciamento para hidrelétricas no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização quer realizar uma audiência pública para debater os impactos sociais e ambientais da instalação de um aterro sanitário na Fazenda Brejos, em Itaubim. Os deputados estão preocupados com a possível contaminação do lençol freático e do solo, o que afetaria a comunidade e a bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha. A assistência integral para pacientes com anemia falciforme é garantida por uma lei criada e aprovada pela Assembleia. A doença atinge principalmente as pessoas negras. Os netos de Andréia foram diagnosticados com a doença falciforme quando recém-nascidos pelo teste do pezinho.
A enfermidade crônica, que acomete sobretudo a população negra, exige que as crianças façam transfusões de sangue a cada 21 dias, mantenham medicamentos e tratamento permanentes. Essa doença ela é muito traiçoeira. Na mesma hora que a criança está bem, de repente está mal. A gente não sabe o que é que as crianças têm. Anomalia hereditária de maior incidência no Brasil e no mundo, mais que a síndrome de Down e ainda pouco conhecida da população, a doença falciforme deforma os glóbulos vermelhos, que são as células de sangue responsáveis pelo transporte de oxigênio. Isso causa anemia e obstrui vasos sanguíneos, levando a lesões de células, órgãos e tecidos do corpo. O resultado inclui dor aguda, infecções, inflamações, fadiga, febre e mal-estar. O tratamento exige atenção e cuidados constantes, uso de medicamentos e transfusões de sangue. A cozinheira, que não pode mais exercer a profissão para cuidar dos netos, precisa sair de Santa Luzia, na Grande BH, para conseguir atendimento adequado na capital. A doença exige uma rede de cuidados, que inclui monitoramento dos órgãos vitais e do sistema neurológico. Tem que dar mais prioridade para os portadores de anemia falciforme, porque é uma doença traiçoeira, nós não sabemos. De repente vem um AVC, de uma hora do nada. Tem AVC jogando bola, tem AVC acordando, tem AVC na escola. Aos 26 anos, Bruno conta que a doença o afastou da profissão de cabeleireiro. Morador de Birité, na região metropolitana, ele precisa vir 2 vezes por mês a BH em busca de tratamento. Tem que estar aqui 2 vezes por mês para tomar sangue. Um dia tem que coletar a amostra, outro dia tem que vir para tomar o sangue. Nem às vezes o ônibus passa sempre, né? Igual lá no meu bairro, 2 em 2 horas, tem que ficar esperando. Tem vezes que ele não passa no horário certo, e assim vai. Em Minas, existe há quase 40 anos a Associação de Pessoas com Doença Falciforme, que acompanha em torno de 80 mil pessoas em todo o estado. A Dreminas oferece suporte jurídico, de educação em saúde, além de refeições. Dos pacientes assistidos, 98% são beneficiários do Bolsa Família. A relação entre a doença e a vulnerabilidade social é direta, segundo a presidente da Dreminas, em função do caráter incapacitante da enfermidade. Ela também aponta uma relação racial, já que 95% desses pacientes são negros. Não é considerado uma deficiência, então não tem direito ao BPC, o benefício de prestação continuada, e acaba que a gente precisa fazer, muitas vezes, o papel do Estado, que não garante para eles esse atendimento adequado. Fruto de um projeto da deputada Macaé Evaristo, que foi aprovado pelo plenário da Assembleia neste ano, foi criada a lei que prevê que o Estado promoverá a atenção integral à saúde das pessoas com doença falciforme por meio do SUS. Para isso, o Executivo Estadual deverá implementar em todo o estado medidas como o acesso a exame para diagnóstico, principalmente em recém-nascidos, encaminhamento para tratamento, fornecimento de medicação e desenvolvimento de ações que promovam melhor qualidade de vida. Então ainda precisa muita conscientização do conjunto da população, precisa formação dos profissionais e precisa, também garantir os medicamentos necessários. É uma doença muito grave, crônica, acomete muitas pessoas e muitas vezes é desconhecida, fica sendo um problema individual daquela família que está passando pelo processo. Um grande avanço, muito importante, mas ainda temos muito que caminhar. É necessário que o Estado assuma de fato a responsabilidade de implementar essa política pública tão importante e necessária. Na agenda desta quinta, um convite para você. A Feira da Emater, realizada mensalmente na Assembleia, terá a participação de 25 produtores de 19 municípios mineiros. Nos estandes você pode encontrar queijos, doces, cafés, hortaliças, frutas, legumes e outros produtos da agricultura familiar. O evento é uma forma de criar oportunidades para os expositores e contribuir com a geração de emprego e renda. Esta edição traz uma novidade, a apresentação do músico Petrônio Neves cantando grandes nomes da MPB. A feira começa às 8 horas da manhã e vai até às 4 da tarde. E o show está marcado para o período entre 11 horas da manhã e 1h30 da tarde. A Assembleia fica na rua Rodrigues Caldas, número 30, bairro Santo Agostinho. Você será muito bem-vindo se quiser aparecer por aqui. No Visão Parlamentar de hoje, você assiste a uma conversa com a deputada Marli Ribeiro, do PL. Ela é uma defensora do trabalho realizado pelas comunidades terapêuticas. Olá, você que está assistindo o Jornal da Assembleia, eu te convido a assistir daqui a pouquinho
o Visão Parlamentar com a deputada Marli Ribeiro do PL. Ela falou pra gente do trabalho dela à frente da Comissão de Combate ao Crack e Outras Drogas. Ela já há algum tempo abraça essa causa, que é ajudar os dependentes químicos, né, deputada? Gostou da entrevista? E qual que é o destaque que a senhora faz nesse sentido aí, da ajuda, desse trabalho que a senhora faz com os dependentes químicos? Então, a gente só agradece por dar essa oportunidade de estar falando das comunidade terapêutica, né? Desse trabalho que nós já fazemos há muitos anos, né? Com dependentes químicos e pessoas também do alcoolismo, né? Que é um trabalho que eu sou apaixonada por ele, eu faço há mais de 30 anos e tenho um grande resultado de pessoas recuperadas, ressocializadas e reintegradas novamente. Então, eu vejo como poder ajudar e vejo também que tem saída sim, quando a pessoa quer e quando tem alguém para ajudar, sim, tudo é possível. Trabalhar em cima da prevenção, cuidar das nossas crianças para que as nossas crianças também não conheçam esse caminho, que é o caminho da destruição, o caminho, infelizmente, que leva à morte, né? Perfeito, deputada. Muito obrigada pelo trabalho que a senhora faz. É interessante quando a pessoa gosta do que faz, né? O olho da deputada até brilha quando fala desse trabalho, que é um trabalho importantíssimo que eu, como cidadã, lhe agradeço do fundo do meu coração. Obrigada, viu? Então, você de casa que quiser saber mais sobre o trabalho da deputada Marli Ribeiro e também sobre essa questão das comunidades terapêuticas, é só assistir a entrevista. Até daqui a pouco. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta-feira com mais uma edição inédita. Outras notícias sobre o que ocorre no Parlamento Mineiro você pode conferir no nosso portal almg.gov.br. Siga a gente nas redes sociais e interaja com a gente por lá. Tchau e uma boa noite para você.